Tá demorando um pouco aí para encontrar o adversário. Encontrou Shaun Fischer. Vou jogar aqui cavalo F3. Shaun Fischer. Ele deve ser um fã de Bob Fischer. Um jogador aí dos Estados Unidos, né? Aqui ele não definiu o centro. Quando o meu adversário não define o centro tão rápido assim, eu também não gosto de definir o centro. Essa é a variante Pirc da abertura hatch. Então vamos ver aqui como será a estrutura dessa partida, a estrutura de peões. Ele provavelmente quer fazer E5. Então eu vou impedir. D4 para impedir o E5. Esse plano aqui lembra muito a variante dragão da siciliana, né? Com o bispo aqui em fianqueto. O adversário não fez nada para impedir o nosso E4. Então, vamos seguir com E4. Ele está jogando uma moderna, né? Quando o seu adversário não joga para buscar o centro, o ideal é você tomar o centro, formar um centro clássico de peões. Aqui eu posso jogar com C4, inclusive, para ele não ter mais o D5. Eu vou jogar dessa forma e talvez a gente caia em uma Índia do rei, né? Só que transposta, porque a ordem de lances não foi de Índia do rei. Nós caímos numa Índia, defesa Índia do rei, variante normal. Ele fez o roque. Vou preparar para fazer o roque também. Essa é a variante ortodoxa da defesa índia do rei. Esse deve ser um jogador que estudou bastante essa defesa. Bob Fischer era um jogador de Índia do Rei, um jogador muito forte de Índia do Rei. Provavelmente ele vai querer fechar aqui o centro em algum momento e partir para um ataque aqui na ala do rei com F5. Esse bispo aqui, em algum momento ele vai tentar sacrificar em H3. É uma defesa muito perigosa. Ele já está preparando para fazer o E5. Eu não vou fechar no centro, porque é uma forma esperta de combater a Índia do Rei, é você não fechar o centro. Senão o adversário vai ter total possibilidade de fazer o F5. E se ele fizer o F5 com o centro aberto, o rei dele vai sofrer muito ataque. Então, se o seu adversário planeja ir jogar a Índia do Rei, o ideal é você não fechar o centro. A não ser que você conheça aí a teoria da Índia do Rei e saiba aí combater as ideias, você pode fechar o centro. Espera aí que tá monitorando, ok. Nosso adversário jogou, apareceu aqui um... Posso dar Lenovo aqui, eu vou tirar. Nosso adversário jogou C5, atacando o centro.
Aqui eu posso jogar com H3 para seguir com bispo em E3 e proteger o centro, adicionar mais uma defesa no centro. Eu vou seguir com essa ideia. Por enquanto está protegido pelo cavalo e pela dama. Vou retomar o peão. E entramos aí numa posição típica de Índia do rei. Agora eu tenho que escolher uma forma de proteger o meu peão central. Bispo F3 parece ser um bom lance, mas temos que ficar de olho, pois depois de E5, expulsando o cavalo, nosso adversário vai ter bispo em E6, atacando esse peão que ficou desprotegido, porque esse bispo foi para F3. Essa é uma sequência de lance típica da Índia do rei. No entanto, esse lance aqui esse peão costuma ficar fraco depois do avanço. Há lances aqui do tipo dama em C2, só que o cavalo fica desprotegido e surgem inúmeros temas táticos aqui na posição do adversário, né? Então eu acho que forçado bispo em F3. Talvez pudesse jogar um F3, só que a minha posição ia ficar cheio de buracos nas casas escuras. Não é uma maneira muito inteligente de jogar. Afinal, ele ainda tem um bispo de casas escuras. Ele seguiu para esse plano. Só que agora eu tenho esse. E o peão não tem defesa. Ele vai ter que voltar o cavalo, fazer um lance extremamente passivo. No entanto, talvez ainda seja teoria. Porque quando ele volta o cavalo, abre aí o F5. Esse adversário é muito teórico. Shaun Fischer. Deixa eu ver aqui a conta dele. Espera aí. Shaun Fischer se cadastrou em 7 de março de 2016. Ele tem 8 anos de site. E agora deve ter alguma forma de punir aí essa volta do cavalo. Talvez centralizando meu cavalo já seja suficiente. Centralizando o cavalo aqui de C. Não acho que tenha como ganhar esse peão. No entanto, eu posso tentar aqui um golpe, né? Toma, seguido de ele não pode tomar, senão tá perdendo a dama. Eu não gosto de jogar por golpes, porque inclusive ele deve ter aí um lance saudável como desenvolvimento de bispo. No entanto, aqui eu também estou desenvolvendo uma peça. E já é um lance que eu queria fazer quando eu joguei o H3, né? Aqui eu tenho duas opções. Eu pensei em tomar, né? E se ele toma, eu retomo e ganho um peão. Parece ser
uma forma já muito saudável de punir aí a volta do cavalo. No entanto, ele está abrindo a torre, né? Ele tem aí a sua compensação. Deve ter alguma coisa melhor, mas eu não estou vendo. Talvez, espera aí. Talvez cavalo toma, seguido de dama toma e bispo toma. Parece ser um bom lance. Se ele tomar de cavalo primeiro, o outro cavalo está caindo. Parece ser uma forma muito saudável também. Parece ser até melhor do que aquele lance ali, deixando ele abrir a torre. Se ele tomar esse peão, eu retomo, né? Interessante. Eu vou tomar. E agora o cavalo de C está desprotegido. Tem um ataque no cavalo de C. O nosso adversário está jogando muito rápido, ele ainda não caiu dos 13 minutos, a gente já tem 9. E agora eu acho que ele vai perder bastante material, porque o cavalo está cravado. E eu acho que depois dessa sequência aí, ele já pode abandonar, né? Não vejo saída. Se o adversário deixar o tempo cair, eu corto no vídeo.
Bem, ele foi aqui para o sacrifício de qualidade. E aqui eu tenho que escolher qual torre tomar. Vou tomar de F. Torre de F, tome D1. Nosso peão está atacado. Vou pôr a torre na oitava, cravando o bispo. Esse não está cravado porque o cavalo protegeu a torre. Caso ele tenha esse lance, eu jogo torre por A8, ele retoma e eu tomo o bispo. Então não tem esse tipo de sacrifício. Ele quer tentar prender minha torre, só que a torre ainda tem essa casa, certo? Aqui eu tenho uma manobra muito interessante com o cavalo. Uma sequência que pode se seguir na partida é ele jogar o rei em G7. Eu jogar cavalo em C7. Ele tirar a torre para continuar protegendo o bispo. Eu vou ter esse cheque, né? Primeiro, eu vou adicionar esse lance. Torre em C1. Porque agora eu não sei como ele defende o bispo. Agora eu acho que vai cair o bispo.
nosso adversário pode pensar em abandonar a partida. Ele não tem o cavalo voltando para defender. É claro que ele pode deixar o tempo cair aí, mas seria melhor, né? Mais proveitoso para nós dois se ele abandonasse de uma vez. O nosso adversário fez o bloqueio, mas eu não acho que ele vai conseguir salvar o bispo. Inclusive eu tenho esse lance que já força a captura do bispo. Eu tenho esse também, só que dá algumas casas para ele. Eu gosto de B4. E agora o cavalo está cravado ou vai perder o bispo, né? Ele pode pensar em lances como cavalo em E6, mas eu tomo com a torre de D. D toma C8. Tivemos um pequeno problema aí de internet, mas o nosso adversário abandonou a partida. Ganhamos 21 pontos de rating. Vamos fazer aqui a análise da partida, revisão da partida. Eu acho que a precisão dessa partida vai ser muito alta, porque jogamos o fino da teoria. E aqui vamos passar lance por lance. Tivemos um brilhante. Cavalo F3, abertura hatch. Seguiu D6. Jogamos o D4, impedindo
o avanço com o peão de E do adversário. Ele fez G6, preparando o fianqueto. Aproveitamos que ele não impediu o nosso centro clássico e montamos um centro clássico. Ele jogou G7, bispo em G7. Fizemos C4, reforçando o centro. Nosso adversário seguiu com o cavalo em F6. Seguiu cavalo C3. Ele fez o roque, tudo teoria. Jogamos bispo em E2. Seguiu cavalo de B em D7. Seguiu o roque. E esse é o último lance de livro. Essa é a defesa índia do rei. Variante ortodoxa. E aqui, brancas têm várias possibilidades, assim como as negras também. O mais comum é o avanço no centro. As brancas irão fechar e negras vão começar um ataque na ala do rei. Aqui vai seguir com o bispo, vai avançar os outros peões. Geralmente fecha aqui essa posição. E o plano mais comum das brancas é torre em B e iniciar aqui um ataque na ala da dama. Quem conseguir fazer o seu ataque primeiro, geralmente sai melhor e vence a partida. Essa defesa, eu não gosto de deixar o meu adversário fechar o centro e atacar na ala do rei, porque o ataque na ala do rei costuma ser muito mais perigoso que o ataque na ala da dama. Afinal, o seu rei vai levar mate. Então, ou você prefere ganhar ali vantagem na ala da dama, conseguir alguns peões, criar um peão passado e vencer por jogo posicional, ou seu adversário consegue um ataque na ala do rei e vai te dar mate. É uma corrida. Vamos aqui seguir com os próximos lances. C5 foi uma imprecisão, mas ataca o centro. Eu joguei H3, um lance bom. Ele tomou o melhor lance. Eu tomei também o melhor lance. Ele seguiu com o cavalo em C5. Ele jogou C5 aquela hora para ganhar a casa para o cavalo. Bispo F3 realmente era o único melhor lance. Ele seguiu aqui com E5, que foi uma imprecisão, porque piora esse peão, o peão de D6. Imediatamente atacamos. Ele fez um lance passivo para defender o melhor lance. Seguimos com o bispo em E3, o melhor lance, seguindo a ideia de, caso ele deixar eu capturar, a dama está cravada. Seguiu A6, um lance interessante, só que perde o peão. Lance brilhante. Esse eu não sei se foi brilhante, porque é um tema tático comum você desviar aqui e retirar o defensor de uma peça. No caso é um peão, e fica óbvio que se você capturar esse peão, o cavalo está no ar. Eu não acho que foi um lance brilhante. Ele retomou, ganhamos o cavalo, ele tomou o peão, ganhamos a qualidade, ele trocou as damas, torre de F, melhor lance, e expulsamos o cavalo, um bom lance. E aqui vai seguir a outra parte da partida, que se baseia em tentar pressionar aqui na fileira do fundo para ganhar mais material. Seguimos com esse plano, melhor lance. Ele seguiu com um erro, porque agora o meu cavalo ganha a casa de D5. Melhor lance jogado. Ele tirou o rei, porque vai ter muito ataque. Melhor lance. Seguimos com torre de A em C, o melhor lance. Ele tirou o cavalo, só que agora está vindo B4, ou cavalo em B6, e esse bispo vai cair de qualquer maneira. E nesse momento, ele abandonou a partida. Foi uma partida muito boa, eu gostei do adversário, um adversário teórico. Realmente superaste o teu adversário nessa. O teu adversário teve uma boa abertura, mas estavas em outro nível. Esse foi o meu jogo bem lutado, em que saíste melhor. Ele jogou muito acima do nível dele, e eu joguei aqui mais ou menos acima do nível que estou aqui no Chess.com, mas abaixo do nível que eu tenho na minha conta oficial.
A abertura aqui foi 97, a dele foi 91 e o meu jogo foi brilhante, né? 95 e o meio jogo dele foi 74. Então foi essa aí a partida. Espero